Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Viu o boné aqui, ó? Esse boné aqui que eu tenho é dos 25 anos do Templo da Boa Vontade. Eu estive lá com a minha família, muita gente, uma multidão de pessoas estavam em Brasília, esse monumento mais visitado da capital federal, um dos mais visitados do mundo inteiro, monumento ecumênico, lido pelo povo, construído pelo irmão Paiva Neto, presidente pregador da religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo. E este ano, 30 anos, estaremos lá, nessa grande marcha, fazendo com que essa bandeira do ecumenismo total e restrito, o ecumenismo dos corações, o ecumenismo que faz a diferença, a gente possa exercitá-lo sempre. E não existe escola melhor do que o Templo da Boa Vontade, que traz a pura essência da religião divina em suas paredes, todo mundo aprendendo e compreendendo as lições do mundo espiritual superior. Gente, no último estudo a gente trazia aqui uma reflexão desse livro, A Missão dos 70 e o Lobo Invisível, Lobo invisível, como nos proteger desse lobo que a gente não consegue ver. O irmão Paiva traz aqui, na página 151, Enganados pela Soberba, uma página que é magistral. Eu fiquei aqui instigado a levar para todos vocês. Quem tem um livro certamente já leu, já estudou e se encantou. Muitos talvez não se lembrem com exatidão do ensinamento, né? Porque tem outros livros, acaba lendo e nosso cérebro acaba guardando, quando a gente pega um livro para ler, 10% na primeira leitura. Por isso que é bom sempre a gente revisitar os livros que a gente lê, principalmente os livros que nos trazem conteúdos para uma vida eterna. Quando a gente fala em vida eterna, a gente está falando dessa vida e do outro lado da vida, porque a vida continua. Jesus deixou bem claro, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Se não acreditardes nisto, errais muito. Porque Jesus está deixando claro aqui, para todos nós, de que a gente não precisa ficar dando topada o tempo todo, acreditando de que estabelecer um parâmetro para a minha vida, aproveitar o máximo que eu puder das coisas materiais. E não é bem por aí. As coisas materiais, elas precisam ser acrescentadas, como a gente encontra lá no finalzinho do Sermão da Montanha, pela busca do reino de Deus e sua justiça. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Importante que a gente coloque em prática tudo isso que o Cristo nos ensina. Enganados pela soberba. Que página fantástica. Eu vou levar aqui um trecho para você, aqui desse livro, A Missão dos 70 e o Lobo Invisível. Você está vendo aqui o outro aqui, Os Mortos Não Morrem, duas obras que você precisa ler ao lado da família, para que aprenda a respeito da segurança espiritual, da gente combater aquilo que não está tão acertado dentro da gente, como por exemplo a soberba, como por exemplo a ganância, como por exemplo a prepotência, a falsa humildade. A gente precisa se precaver para não cair nessas armadilhas. O irmão Paiva traz o seguinte, em meu livro, outra obra dele, As Profecias Sem Mistério, de 1998, tem esse livro também, coloca aí no seu caderninho de anotação, para que você não esqueça de adquirir As Profecias Sem Mistério. No capítulo Apocalipse e Fim do Mundo, fim do mundo entre aspas, escrevi que ninguém realmente tem poder na terra, mas sim instantes de poder, dos quais prestará um dia nesta ou na outra vida severas contas a um tribunal incorruptível. Colocou tudo isso em negrito. Instantes de poder. Pobres dos transitórios poderosos deste mundo, pobres,
dos transitórios poderosos deste mundo, quando fazem mau uso de sua força, acreditando que nada jamais os atingirá. São uns enganados por sua própria soberba. Está em negrito. São uns enganados por sua própria soberba. Os lobos invisíveis, entre aspas, valem-se deles como bonecos. Olha só que sério, hein? Os lobos invisíveis, o irmão Paiva alerta aqui nesta obra, os lobos invisíveis valem-se deles, de quem? Dos soberbos, o irmão Paiva chama a atenção, como bonecos, os quais lançarão fora na primeira oportunidade, nesta ou em outra dimensão. Que sério isso aqui? Os lobos invisíveis valem-se deles como bonecos, os quais lançarão fora na primeira oportunidade, ou seja, bonecos descartáveis. É aquela coisa de você chegar a influenciar aquele que você quer utilizar como uma marionete para fazer algo que não é tão proveitoso assim, depois descartar essa pessoa, e a pessoa que num determinado momento nunca havia feito tal proeza, de repente se vê realizando coisas absurdas, e depois de ser descartada pelo lobo invisível, cai num arrependimento. Será que é um arrependimento sincero? É necessário que a gente se vigie em relação a isso. Oração e vigilância foi o que Jesus deixou para todos nós, para que a gente não venha a, depois de um arrependimento de algo que foi trabalhado justamente pela soberba, porque a soberba que foi o chamariz dos lobos invisíveis, que fizeram da gente de gato e sapato, então utilizaram a gente a seu bel prazer. É claro que existe ali uma afinidade, é necessário que nos afinemos com a espiritualidade superior, para que a gente não venha a cair nessas armadilhas. A soberba é uma armadilha, a própria soberba já é um gatilho para que a gente perceba de que estamos sendo já dominados por uma espiritualidade inferior, que vai dar um passo além, fazer algo que você jamais duvidou que seria capaz de fazer. Então, que estejamos ligados a essa força superior para não sermos esse joguete do mal. Os lobos invisíveis valem-se deles como bonecos, os quais lançarão fora na primeira oportunidade, nesta ou em outra dimensão. Muitos, quando para o outro lado da vida seguem, acabam sendo prisioneiros desses obsessores espirituais. Por quê? Porque já existia ali uma certa ligação entre o espírito na terra, ora encarnado, que agora no céu da terra que vai ser uma presa certamente daqueles que, enquanto na carne, aquele que estava na matéria, o soberbo, era influenciado por aquele que estava fora da matéria, o espírito obsessor. Então, quando ele sai da matéria, ele vai para regiões de mesma afinidade, aí se torna uma presa, com grande potencial de também se tornar um obsessor. Olha que perigo, hein? A gente precisa se resguardar de tudo isso. Só ambiciona o poder sem intenções superiores, e sim com interesses escusos, quem desconhece a sua origem espiritual e as consequências de sua ganância desbragada. Portanto, perigosa para si próprio ou para si própria. Zaru costumava dizer que, entre as muitas provações do espírito reencarnado, 3 são consideradas as mais desafiadoras: a beleza, o dinheiro e o poder. Ao insubornável tribunal celeste, todos prestaremos contas. E aqui finaliza o escritor Paiva Neto, no capítulo Enganados pela Soberba, que está aqui nesse livro A Missão dos 70, e o Lobo Invisível. Todos precisam ler, se debruçar, meditar sobre esse livro, que é muito importante, que a gente possa
se atentar a isso que foi destacado aqui. 3 são consideradas as mais desafiadoras provações do espírito reencarnado: a beleza, o dinheiro e o poder. Estejamos bem ligados, se por acaso você que assiste é detentor de uma dessas provações na Terra, que a gente não venha cair nas ciladas do caminho. Tá bom, gente? Um grande abraço, obrigado aí pela sintonia, pelo bate-papo de sempre. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre neste ano, hein? Em outubro, nos dias 18 e 19, 30 anos do Templo da Boa Vontade em Brasília, todo mundo presente nessa grande peregrinação. E lá estaremos ouvindo o construtor da pirâmide das almas benditas, o irmão presidente pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Paiva Neto. Beleza? Grande abraço, viva Jesus!